Dom Alberto já havia anunciado, né? Que o título da pregação dele era: Sois meus santos eleitos. E a minha pregação é: sois um povo de cabeça dura. Me desculpe. Foi o tema que me deram e ainda me passaram o seguinte: denunciar a insuficiência da resposta que muitos vocacionados dão por estarem apegados a seus pecados, sem verdadeiro desejo ou expectativa de mudança. Essa situação é a grande responsável pela falta de entusiasmo. Então eu queria começar com você na carta aos Colossenses, capítulo 1. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Eu sei que vocês têm várias traduções da Bíblia, então eu acabei ficando com a tradução da CNBB, mas o sentido é o mesmo sempre. Então vamos lá. O versículo 12 começa, e nós podemos pegar o finalzinho do 11. Com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Foi Ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos redenção, perdão dos pecados. A Bíblia da Ave Maria diz mais ou menos assim: sede contentes e dai graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. E aí é mais ou menos, só que é mais ou menos igual, só que aí é uma tradução bem mais forte do que está aqui na CNBB. Pois foi Ele quem nos arrancou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho amado. E eu já começo dizendo: São Paulo está convidando a cada um de nós, está convidando você. E eu diria, esse convite é uma ordem. É uma ordem porque já é assim, a realidade é esta. Então, com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Então, dai graças, e dai graças com alegria, porque Ele nos tornou dignos. Se Ele nos tornou, é porque nós não éramos, e nós não seríamos por nós. Ele nos tornou, Ele nos fez dignos da herança dos santos na luz. Esta é a sua herança. Isso já é realidade. Está bem explicado logo em seguida, depois de dizer que Ele nos arrancou do poder das trevas e tal, vai dizer no versículo 14, no qual temos redenção, o perdão dos pecados. Temos, já é fato, já é concreto, temos a redenção, temos a remissão dos pecados. Pode dizer comigo: a minha redenção aconteceu. Eu sou um remido, eu sou um resgatado, eu sou um salvo. O que me falta é ser coerente com tudo isso. E eu quero ser coerente. Eu sou remido, eu quero ser consciente. Eu sou salvo, quero ser consciente com a minha salvação. Sou um resgatado, quero e vou ser
coerente com o meu resgate. Ele custou o preço do sangue de Jesus. A sua morte cruenta na cruz. Eu vou corresponder. É uma decisão. Eu não estou querendo que você repita só por repetir. Eu sei que você não está repetindo só por repetir, porque nós estamos tocando em realidades. Então deixa eu retomar. Depois de dizer, dai graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. E veja, isso não é ir para o céu depois. Isso é sermos santos agora. Ele nos tornou dignos de sermos santos, de nos tornarmos santos, de caminharmos e caminharmos decididamente no caminho da santidade. Ele nos deu as possibilidades, porque o paredão que nos impossibilitava foi derrubado pela morte de Cristo. Então agora eu tenho livre caminho para partir, para caminhar rumo à santidade. São Paulo vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E santificação fala justamente uma coisa infieri, uma coisa a realizar-se, uma coisa em realização. Então até já nos dá um alívio, porque se a gente traduz essa é a vontade de Deus, a vossa santidade, você vai dizer, eu vou dizer também, eu ainda não sou santo, mas se diz a vossa santificação, e é isso mesmo, isso faz crescer em mim uma esperança, e uma esperança decidida, determinante. Eu me determino a caminhar nos caminhos da santificação. Por quê? Porque eu fui chamado para isso. O Senhor me fez digno de participar da herança dos santos na luz. Tudo isso tem sentido nos princípios básicos da Canção Nova, se chama transparência e partilha. Que na verdade lá, na primeira carta de São João, vai ser aquilo que os que trabalham com a Bíblia chamam de viver na luz. E aí está um dos segredos da nossa santificação: viver na luz. Viver na luz, em primeiro lugar, comigo mesmo. E não ter medo da minha própria vontade. Porque Deus sabe que nós já não somos santos, já. Ele sabe, inclusive, que nós tivemos a necessidade de Ele nos arrancar ao poder das trevas. Primeiro realizando a nossa redenção. Mas muitos de nós, ao depois, entramos numa vida errada, entramos numa vida de pecado. Muitos despertaram e muitos se decidiram pela própria vocação quando aconteceu a graça da sua conversão. E para muitos essa graça da conversão aconteceu quando o Senhor se dignou, quando o Senhor nos deu a graça do derramamento do Espírito Santo. Então a nossa vida se mudou e pudemos ver o outro lado. E de perceber que o Senhor nos chamava ao sacerdócio. Mas Ele nos arrancou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho bem-amado. Isso é um fato, meus irmãos. Isso é um fato. Ele sabe que eu não sou ainda santo, mas Ele precisa saber que eu quero ser santo. Foi para isso que eu fui chamado. E esta é a vontade de Deus. Está muito claro. Muitas vezes nós perguntamos, mas qual é a vontade de Deus? Há certas realidades que já são certíssimo ser vontade de Deus.
E uma delas é esta. Esta é a vontade de Deus. A minha santificação. Então Deus, deixa eu dizer para você, não dá para voltar e não dá para brincar em serviço. Primeiro, como cristão, por amor de Deus, não brinque com a realidade de você ser cristão, porque isso custou o sangue de Cristo. E daí, em acréscimo, não brinque com a sua vocação. Nós certamente vamos mexer com esse texto também, é um pouquinho antes, na carta aos Efésios, capítulo 2, no versículo 8. Efésios 2, 8, que diz: é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. Foi pela graça que fostes salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vou repetir o versículo 10. Pois foi Deus que nos fez, e foi mesmo, criando-nos no Cristo Jesus, em vista, para a realização das boas obras que preparou de antemão para que nós as pratiquemos, para que nós as realizássemos. Então, você como cristão já foi chamado para isso, mas muito mais, você, eu ponho esse C, mas esse C não é um condicional. Eu não estou pondo dúvida. Esse C para mim equivale uma vez que você foi chamado ao sacerdócio, enquanto não for provado ao contrário, você foi chamado. Então, se você foi chamado ao sacerdócio, Deus já, como diz aqui o texto, nos fez você. Deus pensou você, Deus sonhou você, Deus amou você, Deus escolheu você desde toda a eternidade. Depois Ele nos criou em Cristo Jesus, em vista, em razão de, para as boas obras que Ele preparou de antemão para que você as praticasse. Os que trabalham no campo têm a sua tarefa, né? O seu eito para fazer, capinando, cortando, colhendo. Há um eito, há uma tarefa já destinada para você, assim como o que está dirigindo os serviços, já de manhã cedo diz: olha, o seu eito é esse, a sua tarefa é essa. De antemão, já um eito, já uma tarefa de pessoas que dependem de você para a sua salvação. É verdade ou não é? Então, gente, não dá para ser mais ou menos. Chega de padre mais ou menos, chega de seminarista mais ou menos, chega de cristão mais ou menos. O Cristo Jesus e a sua igreja está precisando de uma nata de cristãos, de uma nata de seminaristas, de uma nata de religiosos e religiosas. No nosso caso aqui, de religiosos, porque talvez, é certo que vários de vocês são seminaristas religiosos de uma congregação, de um instituto. A igreja está precisando de uma nata de seminaristas, uma nata de padres, seminaristas, cristãos, e eu não preciso dizer mais nada. A igreja não pode sofrer mais por causa
do nosso bendito, mais ou menos, o nosso jeitinho brasileiro. Vamos falar um pouquinho teologicamente, como fala o padre, por causa do nosso bendito relativismo, que tudo é relativo, por causa do nosso bendito individualismo. Sou eu que decido, sou eu que faço a minha vida. Mentira. Você sabe que não é você que faz a sua vida. Pelo contrário, já está declarado na palavra de Deus que você, primeiro, tem que voltar a Efésios. Primeiro, Deus te fez. E segundo, te criou em Cristo Jesus em vista das boas obras. Portanto, de coisas concretas que você precisará fazer. Então Ele já de antemão criou você em Cristo Jesus para estas obras que Ele preparou para que você as praticasse. Então está na cara, você precisa praticá-las. E você não pode continuar sendo um cabeça dura. Nesse trecho, agora não mais Efésios, mais Colossenses, fica muito claro para nós que existem dois reinos. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transladou, passou de um lado para o outro, nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Há dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. O reino das trevas, o reino do príncipe desse mundo e o reino do Filho muito amado. E se há dois reinos, cada um desses reinos tem um rei, um soberano, alguém que governa. Quem governa a sua vida? Quem dirige a sua vida? A quem você entregou as rédeas da sua vida? Ao príncipe desse mundo? Ou verdadeiramente ao Filho muito amado? Gente, Jesus Cristo é o Senhor não pode ser uma frase na nossa boca e não pode ser um conceito simplesmente na nossa cabeça. Precisa ser uma realidade. Jesus Cristo é o meu Senhor. E Ele é o meu Senhor porque Ele é o Senhor. E esse ser o Senhor não dá para ninguém de nós tirar. Ele é o Senhor porque Ele é o Senhor. E porque Ele é o Senhor, Ele é o meu Senhor. E o Pai já me arrancou do poder das trevas, e já me transladou para o reino do seu Filho muito amado. Eu estou aí, eu sou sem vergonha. Eu estou desprezando a Cristo Jesus, estou desprezando o Pai, estou desprezando o sacrifício de Cristo, eu estou anulando o poder do sangue de Cristo sobre mim, se eu continuo no mais ou menos, se eu estou levando a minha vida, se eu estou levando a minha vocação com a barriga. Eu não posso viver no mais ou menos. A pergunta é essa para cada um de nós. Eu pergunto, Jonas, realmente Jesus é o seu Senhor? É o Senhor da sua vida? As rédeas da sua vida estão nas mãos de Jesus, o Senhor? Ou o mundo, a mentalidade do mundo, o jeito do mundo entrou na sua vida? Como entrou, talvez nós tratemos um pouco depois. Mas agora a coisa é nós com nós, como diz o caipira, é nós com nós. Só que esse nós com nós tem o próprio Senhor aí vendo.
quem é o meu Senhor. Quem tem as rédeas da minha vida na mão. E deixa eu dizer, como um padre que eu conheço, rédeas quer dizer rédeas. Não recalcitre contra essas rédeas. Porque quando o cavalo está adestrado e o cavaleiro é bom, e temos a certeza que esse que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é um excelente cavaleiro. Então, ele sabe manejar as rédeas. Se o cavalo é adestrado, se o cavalo aprendeu a ser submisso, a coisa é maravilhosa. Nem exige esforço. A rédea está ali só para os comandos. Assim como tem os comandos para um cachorro adestrado, tem os comandos para o cavalo. E o jockey sabe muito bem disso. E até os que andam a cavalo na roça sabem muito bem disso. São só os comandos. Mas dureza quando o cavalo e o burro é queixo duro. Não sou eu. É o título da palestra que diz: sois um povo de cabeça dura. Você conhece outra expressão? Sois um povo de duras serviço. Eu podia traduzir isso no nosso caipirês. Sois cavalos, e talvez burros, jumentos de queixo duro. Não seja. Quebre isto hoje. Deixe Cristo Jesus quebrar hoje isto na sua vida. E queira agora. Dizendo não com palavras, mas eu vou dizer com palavras. Se você quer, se você realmente se decide, faça com gestos. É vontade de Deus e minha, que Cristo seja o meu Senhor. É vontade de Deus e minha, que as rédeas da minha vida estejam nas mãos dEle. Porque a vontade de Deus é a vontade de minha submeter-me, e eu me ponho em plena submissão. Você sabe desse sentido de submissão. Eu me coloco debaixo da missão de Cristo Jesus, o Senhor. Porque Ele é o Senhor, Ele é o meu Senhor. Porque veja, gente, não existe reino sem rei, mas também não existe reino sem súbdito. E aliás existe um outro porém, mais avançado ainda, que nós temos que preparar para o Senhor, para aquele que é o Senhor, porque Ele o é, um povo a Ele submisso, um povo que o obedeça, que o siga, um povo que realmente ponha as rédeas da própria vida nas mãos dele. E mais ainda, um povo que viva do jeito que ele viveu. E nós só poderemos fazer isso se nós formos os primeiros. Deixa eu dizer, a qualidade do povo depende da qualidade do padre. E é por isso que o Senhor está buscando. O Senhor está fazendo maravilhas. E não foi à toa que Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Claro, não somos os únicos. Deus tem formas pluriformes. Deus tem maneiras pluriformes. Mas a graça que nós recebemos foi o derramamento do Espírito Santo. Foi o poder do Espírito Santo agindo em nós. E Ele não fez isto à toa. Porque há todo um povo precisando da minha vida de santidade. Porque santidade é isso. Santidade é muito concreto. Sabe muito bem, não é piedosismo. Porque se submeter às rédeas de Jesus
Não é fácil. Mas deixa eu dizer, como Dom Alberto disse, estava na base do tema dele, isso nos dá alegria, isso nos faz verdadeiramente felizes. Ele citou, você lembra, ele olhou para mim, perguntando se esses 30 anos de Canção Nova, e o que precedeu os 30 anos de Canção Nova, que são as raízes dela, se forem fáceis. Não sei se todo mundo conseguiu ver os meus gestos lá, mas eu acho que nem preciso dizer a você o quanto custou isso, quanto suor, quantas lágrimas, quanto sangue, quantas decepções, quantos sofrimentos. Tudo isso custou. Mas é que está o bonito da vida cristã. No meio disso tudo, eu não tenho um dia sem uma série de problemas. E não são pequenos problemas. Eu não tenho um dia que eu não tenha vários problemas e difíceis. E eu sou um homem, um cristão, um sacerdote inteiramente feliz. Parece contradição, mas é verdade. Estou seguindo os passos do meu Senhor. Já estou vendo o resultado de muita coisa. Há muita coisa que eu não vejo, porque graças a Deus isso se espalhou e fugiu ao meu alcance, fugiu ao nosso alcance. Eu não sei até onde, até quem está chegando a graça e as pessoas estão sendo atingidas. Mas mesmo que eu não veja, e muitíssima coisa eu não vejo. Você sabe muito bem, quando você está num problema, parece que o problema o problema se faz como um óculos escuro, ou como uma tapadeira. Você já viu esses óculos que é tapadeira, né? Quando a pessoa é vesga, né? Então tem um óculos, mas aqui é totalmente tapado. O problema se faz tapadeira na gente, e a gente não vê a não ser o problema. Mas eu posso dizer, mesmo quando eu estou cercado de problemas, eu intimamente sou feliz. Sou um padre feliz. Não preciso dizer a coisa que já é corriqueira, que eu começaria tudo de novo, que eu faria tudo outra vez, e graças a Deus faria melhor. Me daria mais, me entregaria mais, teria mais fé, mais confiança, eu avançaria mais, sem medo, e eu seria muito mais feliz. Penso que você já experimentou isso, mas se não experimentou, ouse entrar por esse caminho para o qual o Senhor já te chamou e experimente. Se existem dois reinos, nesses dois reinos existem duas leis, duas constituições. E para mostrar essas duas construções, vamos rápido na Bíblia, vai lá para o livro dos Juízes. Depois do Deuteronômio vem o Josué, né? E depois de Josué vem Juízes. Um pouquinho antes de Samuel, tem o Ruth no meio. No capítulo 17, como eu disse, então Juízes 17, 6, diz: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia melhor. Entendeu? Só que você passa para frente, para o capítulo 18, e o capítulo 18 começa do mesmo jeito. Naquele tempo não havia rei em Israel. Você vai para o 19, que está logo na frente, né?
E já o versículo 1. Foi nos dias, e aí vai apresentar um fato terrível, com aquele tal levita de Efraim, e a abominação que Gaba fez. Foi nos dias quando não havia rei em Israel. Vira um pouco mais as páginas, vai para o capítulo 21 e veja como termina o livro dos Juízes. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada qual fazia o que lhe parecia melhor. Traduzindo, cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia o que lhe dava na cabeça. Cada um fazia, como nós dizemos na gíria, lhe dava na telha. Cada um vivia como queria. Isso se traduz, num bom português, vindo do grego, isso se chama anarquia. Anarquia. Arqué, cabeça? Não. Sem cabeça. A consequência de cada um fazer como bem entende. Cada um viver como quer. O resultado é anarquia. Começa pela anarquia de vida pessoal, anarquia do meu interior. Isso se espalha para um ambiente de anarquia. Não conheço os seminários de você, não conheço os institutos de vocês, não estou criticando a nada e ninguém, não estou querendo julgar a nada e ninguém, mas me deixa dizer, se não tem cabeça, ou se tem cabeça, mas cada um está na lei daquilo que acontecia no tempo dos juízes. Enquanto havia o juiz, tudo bem, morria o juiz, cada um fazia do jeito que queria, cada um vivia como queria. Veja se no seu seminário, no seu instituto, não acontece a mesma coisa. Eu tenho que declarar, esta é a lei do reino das trevas. Esta é a lei do príncipe desse mundo. Total liberdade. Sou eu que decido. Sou eu que decido. Até mesmo eu decido o que é bom, o que é mal. Porque o que é bom para mim. Até pior, eu formo, e na verdade não é formo, eu deformo a minha consciência. Eu deformo a minha consciência, pondo-a na forma daquilo que é bom para mim. É bom para mim ter namoradas durante o seminário, eu vou ter. É bom para mim andar com mulheres do seminário, eu vou andar. Pior ainda, é bom para mim ser padre, mas não viver o celibato, eu vou viver. E o pior é que forma a consciência mesmo. Assim como as conchas que vão se aproximando da rocha, aquelas conchinhas. No mar forma aquelas rochas que, se você não toma cuidado, você se rasga nelas, né? Vai formando uma consciência assim, incrustada. Onde você está na maior paz, na maior tranquilidade. E muitas vezes isso é vivido em corpo. Há aquele tal grupinho, e vocês conhecem muito bem os grupinhos, que pensam assim. É o comum, a mentalidade entre eles, a conversa entre eles é assim. E portanto está tudo muito bem. Está tudo legal. Não vamos dar vexame, não vamos dar na vista.
ou até vamos cobrir um outro e vamos nos proteger uns aos outros. Vamos fazer de tudo para não dar na vista. Mas se para mim é bom viver o homossexualismo, eu vou viver. E até mesmo se for meu grupinho dos que têm tendência, dos que apreciam e gostam, os que aproveitam da situação. Não são, mas aproveitam da situação, porque se tem, né? Vão aproveitar. Estou falando coisas extraterrestres. E forma-se também uma consciência de corpo, para não dizer coletiva, em que está tudo muito bem. Depois entra para o sacerdócio para ferir mais a igreja, além de toda a ferida que a igreja já tem. Causar mais desgosto, causar mais vexame à igreja. Enquanto Jesus diz: Pai, que eles sejam um, como nós somos um, eu em ti e tu em mim. Então você está vendo que não é uma simples unidade. Como eu e tu somos um, eu em ti e tu em mim. Portanto, essa identificação, para que o mundo creia. Desculpe, esses tais vivem assim, para que o mundo não creia. E você não pode trair a igreja. Vou ser ousado. Reveja a sua vida. Reveja a sua vocação. Se você não estiver disposto a mudar, mude-se. Deixe o caminho do sacerdócio. Para o bem da igreja, para o bem da humanidade. Deixe o caminho da vida religiosa. Para o seu bem, para o bem da igreja, para o bem da congregação, para o bem do seu instituto, para o bem da humanidade. Porque nós estamos apenas estragando a igreja, nós estamos estragando também a humanidade, porque a humanidade tem direito à nossa santidade, e a nossa santidade como padres, a nossa santidade como religiosos. Em que reino você está? Porque não é questão de palavras, é questão de fatos. Como é que você vive? A vontade de quem você faz? Se você insiste em fazer a própria vontade, desculpe, você já está no reino das trevas. E eu não quero. Porque Jesus não quer. Porque a igreja não quer. Porque o Pai não quer. Porque Ele já fez essa obra de trasladar você, que você esteja, que você viva no reino das trevas. Então venha para a luz. Aí eu volto àquilo que eu dizia, um dos princípios básicos da Canção Nova é transparência e partilha. Seja transparente consigo mesmo, seja transparente com seus superiores, seja transparente com o seu diretor espiritual, seja transparente com o seu confessor, né? E desculpe, dê um jeito na sua vida. E se você perceber que, infelizmente, como existe uma mútua atração, você acabou escolhendo um diretor espiritual, um confessor, que te deixa fazer tudo aquilo que você quer, que também ele faz tudo aquilo que ele quer, do jeito que ele quer. Abandone esse confessor, abandone esse diretor espiritual. Ele não está no reino da luz. Você não vai poder ser transparente com alguém que não está no reino da luz. Você só pode ser transparente com alguém que está no reino da luz. E daí, seja transparente. É certo que você tem ainda conserto, porque o Senhor não tem um cesto de lixos. Ainda mais que está aqui a verdade proclamada, Ele nos trasladou e nos fez dignos de participar do reino dos santos na luz. Então, Deus não quer jogar você no lixo, porque Ele não tem
uma lata de lixo. Só o outro é que tem uma lata de lixo. Desculpe, eu falo no singular, porque a coisa é singular, é pessoal. Você tem jeito, você tem conserto. Mas por amor de Deus, não fique se escondendo. Não fique se enganando e enganando. Chega de mentira. De mentir para os outros, de mentir para o mundo, de mentir para a igreja, de mentir para os superiores, de mentir para o bispo, de mentir para você mesmo. E até nem perceber que é mentira, porque a sua consciência está encrustada. Lembra de crustáceos? Lembra daquelas rochas? E agora, uma consciência encrustada. Você sabe que infelizmente é essa a situação do mundo. De um pleno liberalismo. Porque é um tempo de pleno relativismo e de um pleno, como é que é a palavra eu falei agora há pouco, esqueci, individualismo. Eu não preciso mais dizer, depois de tudo aquilo que eu disse, que assim como Paulo VI disse que a fumaça do inferno tem entrado na igreja por outras razões, ou também por essas. Não sei o que estava pensando Paulo VI quando disse isso, mas ele disse que a fumaça do inferno entrou pela igreja. Você já está capacitado de que essa fumaça do reino das trevas entrou nas nossas instituições. E cabe a nós mudar essa situação. E eu repito, o Senhor tem feito maravilhas, como fez com Saulo, como fez com Mateus, como fez com aquele outro publicano, como é que chama? Foi a casa dele, Zaqueu. O Senhor tem feito maravilhas também de prodígios, de sinais, para mostrar que Ele continua sendo Deus, e um Deus de todo o poder, e nós temos visto isto, nós temos tocado isso, e nós vivemos da esperança. Tudo isso pode ser mudado, tudo isso vai ser mudado, só que o Senhor precisa de pessoas decididas, a partir daqueles que são os seus escolhidos, os seus eleitos. Eu tenho certeza que você pode dizer isso: eu sou um deles, eu sou um escolhido, eu sou um eleito, já sou. Só me basta ser coerente. Não estou dizendo que você não seja, estou dizendo que você precisa continuar a ser coerente. E daí que está. Se no reino das trevas cada um faz a sua vontade, vive do jeito que bem entende, no reino da luz, no reino de Deus, a gente faz a vontade daquele que é o Senhor. Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, eu sou súbdito dele, e eu existo como cristão, eu existo como padre, eu existo como evangelizador, eu existo como apóstolo, para que ele tenha muitos súbditos, para que não seja como uma rainha da Inglaterra. Já imaginou Jesus, um rei ao tipo da rainha da Inglaterra? Onde tem todas as honras de rainha, mas ela não manda, quem manda é o primeiro-ministro. Gente, o mundo está assim. Isso não pode acontecer na igreja. Tem acontecido em partes da igreja, em setores da igreja, mas isso não pode acontecer. Jesus precisa ser o rei que reina, e não uma rainha da Inglaterra. E na sua vida, Jesus não pode ser o rei de brincadeira, ou o rei apenas de pompa, de muito incenso. Alguns adoram as cerimônias, mas vivem uma vida ambígua.
Isso não pode acontecer. Você não pode prestar um ato de adoração ao Rei dos Reis diante do Santíssimo Sacramento, ou de outra maneira, mas ser apenas um rei decorativo, uma rainha da Inglaterra. Ele precisa ser o rei, ele precisa ser o Senhor. Portanto, é a vontade dele que precisa ser feita. Quer saber qual é o segredo da Canção Nova? Porque pela graça de Deus ela fez tudo isso que já fez. Ela teve todo esse crescimento que ela teve. E a gente vê que esses 30 anos foram apenas os alicerces. E que eu com 71 anos não parei e não vou parar. Graças a Deus. Eu continuo cantando como eu compus para a minha ordenação diaconal. Deixa tuas redes, deixa teu lar, deixa teus campos, deixa por mim, e veja que é tudo deixa, né? Eu não tive total consciência quando, porque veio letra e música tudo junto. Meu operário eu te farei, irmão e amigo eu te serei. E a resposta foi e continua sendo: eis-me, Senhor, tudo deixei por ti, Senhor. Mas daí vem a estrofe mais bonita, né? Senhor, meu amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante. Onde fores, eu vou. Onde fores, eu vou. Senhor, não pergunto para onde me levas. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. E o final, eu vou, Senhor. E se perde num eco. Esse é o segredo da Canção Nova. Gente, há muito tempo eu não faço mais a minha vontade. Eu não tenho mais os meus planos. Não tenho mais os meus projetos. Não tenho mais os meus sonhos. Mas como, padre? E o senhor faz então tudo sem plano, sem projeto? Não, depois que, pela graça de Deus, eu fui me rendendo e aprendendo a me render, Deus já me apresenta planos e projetos de tanta importância, de tanta responsabilidade, que só ir atrás dele, como eu disse, se tu queres eu quero, se tu fores eu vou. Eu não imaginava tudo que eu estava dizendo com aquela música, mas ele sabia, ele me fez dizer. Hoje eu quero viver coerentemente, e desculpe, eu digo com simplicidade, vivo coerentemente com isso. Então, só para seguir os planos dele, os projetos dele, os sonhos dele, eu já gasto toda a minha vida, todo o meu tempo e todas as minhas energias. Não preciso dos meus planos. Não preciso dos meus projetos. Então eu já lhe digo, como um padre de 43 anos de sacerdócio, isso não é muita coisa. Mas eu estou dizendo como eco daquilo que Jesus nos diz. Aprenda a ir largando os seus sonhos, os seus compromissos. Por quê? Qual é a regra mestra para ser discípulo? E daí, sendo discípulo, ser seminarista, ser sacerdote, ser bispo. Mateus 16, 24. Vai comigo. Mateus 16, 24. E veja que isso está logo depois da profissão de fé de Pedro. E na hora que, então, capítulo 16, versículo 24. E logo depois da profissão de fé de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus então tem a oportunidade de abrir pela primeira vez, é o primeiro anúncio da paixão,
e dizer tudo aquilo que ia acontecer com ele. Nos evangelhos nós temos bem sintetizado. É claro que Jesus não falou sintetizado assim, ele falou muito às claras, tanto assim que depois Pedro foi aconselhar Jesus, né? Jesus, deixa dessas ideias, não vai poder acontecer com o Senhor isso não. E você sabe qual é a resposta de Jesus? Então foi depois disso que Jesus trouxe a regra mestra para ser discípulo. 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, e você sabe que esse vir após mim é uma expressão clássica de ser discípulo, porque inclusive era o costume deles, né? De o mestre ir na frente e eles formaram uma fila indiana atrás do mestre. Então, vir após mim e ao mesmo tempo me seguir, na verdade quer dizer ser meu discípulo. E foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, o que está escrito depois? Renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Renunciar a si mesmo quer dizer renunciar aos seus sonhos, seus planos, os seus projetos. Dom Alberto falou aqui, né, do padre que já está pensando em fazer curso de pedagogia para ser professor, ou então curso de história para ser professor, pelo menos, né, ou advocacia para poder ser, ou alguns já saem, né, do seminário com um título em filosofia e tal, e faz questão de sair com título de filosofia, porque daí garante que você pode ser professor de várias matérias, né? Não preciso repetir o que Dom Alberto disse. Renunciar-se a si mesmo quer dizer renunciar aos seus sonhos, aos seus planos, aos seus projetos. E o que vem depois é maravilhosamente revelador. Tome a sua cruz e siga-me. Mas Jesus não está falando aí de sofrimento e tal. Está, mas não está. Porque Jesus está tocando numa situação que eles viam cotidianamente, que eram os condenados carregando as suas cruzes no caminho até o lugar da crucifixão. Não sei se você sabe que um condenado à morte, especialmente um condenado à morte na cruz, já no ato da condenação, perdia todos os seus direitos. É por isso que fizeram com Jesus tudo aquilo que fizeram. Se alguém chegava num condenado e os bofeteava, ele não tinha nada contra a lei. Ninguém podia proibi-lo disso, ninguém podia prendê-lo por isso. Se ele chegasse e matasse, ele não seria julgado, muito menos condenado por ter matado, porque o condenado já tinha perdido todos os seus direitos, porque já tinha perdido o direito à vida, porque foi condenado à morte. Então, é disso que Jesus está falando. Alguém que não tem mais direitos. É isso que Jesus colocou como regra básica. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. E sinônimo, tome a sua cruz, quer dizer, abra mão de todos os seus direitos pessoais e me siga. Não é palavra de Jonas, nem de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas. É palavra de Jesus. Mas eu termino, e quero terminar para cima, né? Tudo isso, para que se realize na sua vida, e plenamente aquilo que está, pega comigo, em Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que Ele preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você não precisa ter sonhos, basta ter esse sonho do Pai. Basta ter o sonho de Jesus. Isso aqui no tema que me foi dito, se dizia que justamente uma vida apegada ao pecado
e tal, essa situação é a grande responsável pela falta de entusiasmo. Você vai ter toda a paresia, todo o entusiasmo. Eu não posso negar que é suado, é sangrento, e a estrada é estreita. Seus pés ficam acabados, e não só os pés, mas vai valer a pena. Dá um dó maior para mim. E cantem comigo. Pode pegar os instrumentos. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Olha os termos. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz, assim é verdade. Tenho a ti, meu Deus, tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus. Vamos de novo. Tenho a ti, meu Deus. Pode aplaudir a sua decisão. Aplauda a sua decisão. Eu sei que você se decidiu. Deus te deu a graça de se decidir. Aplauda, porque eu aplaudo. Eu tenho certeza que Dom Alberto aplaude também, porque os céus estão aplaudindo, e aqueles que serão salvos pela sua decisão estão aplaudindo, e te aplaudirão quando eles chegarem no céu, ou você chegar no céu. Não sei quem vai chegar primeiro, mas é certo que o Pai, que Jesus, que o Espírito Santo e que Maria estão te aplaudindo desde o começo. Quero. E cante com alegria. Se quiser ficar em pé, fique. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Todo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Todo me pediste, nada eu te neguei. Hoje sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus. Ontem o Padre Paulo me disse assim, que a gente tinha que começar o dia colocando sob vocação o plano de Deus, o sonho de Deus. E eu estava ouvindo ali agora, e me veio uma palavra para dizer a vocês: se depender de Deus, a única coisa que Ele quer agora é a liberdade de vocês. Mas se depender dEle, está nascendo uma nova raça, uma nova geração de sacerdotes. Tudo te entreguei,